Oi, gente! Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. A gente vai fazer junto 5 barrados usando o mesmo tecido, só mudando o aviamento. Eu estou usando um tecido com estampa de Natal. Vou usar também viés vermelho e verde, cianinha vermelha e bordado inglês. Para a parte principal do barrado, eu corto tiras medindo 13 centímetros de altura e a largura 4 centímetros a mais do que o meu pano de prato. E ainda sobrou um pedacinho do tecido que eu cortei 2 tirinhas de 4 centímetros para fazer um debrum. Meu pano de prato já com bainha na lateral mede 45, cortei as tiras de 49 por 13 e vamos para a máquina. Aqui eu me propus um desafio. A cada barrado eu vou criar na hora de costurar. Vou pegando os aviamentos, vendo a melhor combinação e a gente vai criando os tipos de barrado. Para o barrado 1 eu vou usar cianinha, vou costurar bem no meio da cianinha, na beirada do tecido. Depois de costurar, eu dobro a margem de costura para trás, ficando somente as ondinhas da cianinha para cima. Assim a gente já tem o acabamento do nosso pano, do nosso barrado na parte de cima. Na parte de baixo, eu vou abrir o meu viés, vou colocar lado direito com lado direito e vou costurar bem naquela dobrinha do viés. Dobro a margem também para trás e o primeiro barrado já está pronto. Vou reservar, vou fazer o segundo barrado. No final do vídeo eu mostro como aplicar no tecido. Para o segundo eu vou usar o debrum e o bordado inglês. O bordado inglês, antes de costurar, você pode cortar aquelas ondinhas deixando ele retinho. E aí eu vou costurar na parte de cima com a margem de um pé de máquina e vou prender o barrado principal no bordado inglês. O debrum, que media 4 centímetros de altura, eu dobrei ao meio e vou prender a parte aberta da dobra em cima do meu bordado inglês. Aqui eu também viro a margem de costura para dentro, para o lado do avesso, e assim eu já tenho o acabamento na parte de cima do meu barrado. O barrado 2 está pronto, vamos reservar. O barrado 3 é mais um desafio. Eu vou usar tudo que eu peguei: debrum, cianinha, os 2 viés e mais o bordado inglês. Vamos fazer uma montagem. Primeiro eu vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha, unindo o tecido principal com o bordado inglês. Em cima do bordado inglês,
eu vou abrir o meu viés e vou costurar bem na dobrinha dele, fazendo tipo um sanduíche. Vai ficar tecido principal, bordado inglês e, por último, o meu viés. Dobrinha de cima do meu viés e vou colocar o meu debrum. Vou colocar lado direito com lado direito e vou passar uma costura novamente bem na dobrinha do viés. A margem para dentro do viés. E na parte de cima do meu debrum, eu vou usar a cianinha. Vou também costurar ela bem no meio da cianinha, na beirada do debrum. Observe que esse não está dobrado, a gente vai usar o debrum aberto. E agora, em cima da cianinha, vou abrir o meu viés vermelho e vou passar uma costura bem na dobrinha dele. Assim a gente vai ver somente a metade da cianinha, só as ondinhas também. Volto o meu viés para cima, com a margem para dentro do viés. E tenho aqui mais um barrado pronto. Não esquece que no final do vídeo eu vou mostrar como aplicar o barrado. Para o barrado 3, eu vou usar novamente o viés, agora o verde, e vou usar também o bordado inglês. Já vou fazer aqui um sanduíche. Colocar o meu tecido principal com direito virado para cima. Em cima dele eu vou colocar o bordado inglês, também com direito virado para cima. E depois o meu viés aberto com o lado direito virado para baixo. Vou abrir a dobrinha e alfinetar. Passo agora uma costura unindo os três, bem na dobrinha do viés, e depois dobro o viés para cima, já tenho mais um barrado pronto. Para o barrado 5, eu vou usar bordado inglês e a cianinha. Eu vou unir o meu bordado inglês com o tecido principal, passando uma costura com a medida de um pé de máquina. Esse daqui eu não vou fazer acabamento na parte de cima, só no pano de prato é que eu vou colocar a cianinha. Então, depois dessa costura, ele já está pronto para aplicar no pano de prato. Bom, agora que a gente já fez os 5 barrados, eu vou mostrar como é que eu aplico.
Com o meu pano de prato com o avesso virado para mim, eu vou colocar o meu barrado com o avesso também virado para mim, encostado nele, e vou deixar sobrando 2 centímetros de cada lado. Essa sobra eu já vou dobrar no meu pano de prato e vou passar uma costura na parte de baixo. Dobro as 2 laterais, já deixando no mesmo tamanho do meu pano de prato, e passo uma costurinha com um pé de máquina. Parte de baixo do meu pano de prato, parte de baixo do meu barrado. Depois de unir os 2 tecidos, eu gosto de passar uma costurinha prendendo a margem de costura para o lado do pano de prato. Então eu levanto a minha margem e passo uma costura bem próxima à costura que a gente fez para unir os tecidos. Essa costura vai te ajudar na hora de dobrar o barrado para frente. Agora eu vou dobrar o meu barrado para o lado da frente. Vou ajeitar bem aquelas dobrinhas que a gente fez na hora de costurar o pano de prato, assim as laterais já vão ficar embutidas. Eu posso alfinetar toda a extensão do meu barrado, isso vai facilitar bastante na hora de costurar, e também as laterais. A gente vai passar uma costura agora nas laterais e também na parte de cima, prendendo o barrado na parte de cima do meu pano de prato. Os barrados que a gente já fez um acabamento na parte de cima, é só passar uma costura. Nesse daqui, eu vou passar a costura junto com a cianinha. Para isso, eu vou dobrar as pontinhas dela e vou alfinetar, cobrindo toda a parte de cima do meu barradinho, que é ele que vai esconder toda a costura, toda a parte crua do tecido. Alfineto todo e a gente vai passar uma costura. Para os barrados maiores, onde eu tenho viés, tecido, debrum, eu gosto de passar algumas costuras onde tem a emenda do viés com o tecido, do debrum com o bordado inglês. Assim não vai ficar solto o meu barrado. No barrado menor, eu passo somente uma costura nas laterais e na parte de cima. Para cada costura que eu vou fazer, eu sempre uso na parte de cima da máquina a linha na cor do aviamento ou do tecido que vai aparecer mais, e na parte de baixo eu uso linha branca, que é a linha que vai ficar no avesso do meu pano de prato. Todos esses barrados são muito fáceis e eu tenho certeza que com a sua criatividade você vai criar muitos outros. Bom, se você chegou até aqui, não tem por que você não se inscrever no canal e curtir o vídeo. No finalzinho você vai ver os 5 barrados prontos. Eles ficaram lindos e no final eu ainda bordei cada pano de prato usando a cor do aviamento principal. Aqui estão os meus panos de prato já todos com o barrado. E se você gosta de bordado, não deixa de ver os próximos vídeos, porque eu vou mostrar como eles ficaram no final. Usei linha vermelha, verde e azul marinho, que são as cores que mais tem aqui nos meus barrados. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo.